Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro mergulho profundo na terapêutica medicamentosa em implantodontia. Com base numa revisão de literatura super completa, nós vamos destrinchar, ponto a ponto, um protocolo clínico pensado para otimizar cada etapa da cirurgia, desde o preparo do paciente até, é claro, o sucesso da osseointegração. E essa pergunta aqui, ela é o ponto central de tudo, né? A gente sabe que as taxas de sucesso em implantes são altíssimas, felizmente. Mas é nos detalhes que o jogo é ganho ou perdido. O sucesso não depende só da habilidade cirúrgica, mas de um manejo farmacológico, olha, impecável para controlar ansiedade, dor, inflamação e, claro, infecção. Só que, como o próprio artigo de Alves e colegas aponta, é impressionante como ainda são raros na literatura os protocolos padronizados e com forte base de evidência. E é justamente essa lacuna que a gente se propõe a discutir e preencher hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente vai seguir a jornada clínica completa. Vamos começar entendendo o desafio farmacológico, por que ter um protocolo é tão crucial. Depois, a gente entra no preparo pré-operatório, com foco total em ansiedade e antisepsia. Na sequência, vamos para o controle da dor e do edema no peri-operatório. Aí vem o tema quente, a controvérsia dos antibióticos. E claro, vamos detalhar o protocolo clínico proposto e fechar com as chaves para garantir o sucesso lá no pós-operatório. Então, vamos lá, começando pelo começo. O sucesso do implante, a nossa tão sonhada ósseo-integração, ela depende do nosso controle sobre uma série de variáveis. Não é só sobre técnica, sobre colocar o parafuso no osso. É sobre criar um ambiente biológico perfeito para que o corpo aceite aquele implante. E a farmacologia, bom, ela é a nossa principal ferramenta para modular esse ambiente, para controlar a resposta do paciente e minimizar todos os riscos envolvidos. E quando a gente olha para esses pilares, fica muito clara a interconexão entre eles. Uma técnica cirúrgica apurada, claro, é fundamental, mas perceba como a farmacologia sustenta quase todos os outros pontos. A prevenção de infecção, a gente está falando de antissépticos e às vezes de antibióticos, o manejo da dor e do edema é puramente farmacológico. E até o condicionamento emocional do paciente, que parece algo subjetivo, mas que influencia diretamente a cooperação e a resposta ao estresse, é alcançado com ansiolíticos. Ou seja, uma estratégia farmacológica bem pensada não é um mero complemento, ela é a base, o alicerce de todo o resto. Certo. Vamos então para a fase pré-operatória. Aqui, o nosso objetivo é preparar o terreno, deixar tudo pronto para o ato cirúrgico. E isso significa basicamente duas coisas fundamentais. Primeiro, acalmar o paciente. Segundo, limpar o campo operatório. Vamos ver em detalhes o controle da ansiedade do biofilme oral, duas ações que, quando a gente executa bem, mudam da água para o vinho, o trans e o pós-operatório. O condicionamento emocional é sempre o primeiro passo. Um paciente ansioso entra numa cascata de respostas neuroendócrinas, libera mais catecolaminas, fica com taquicardia, a percepção da dor aumenta. Isso não só atrapalha o procedimento, como pode piorar e muito o pós-operatório. A ansiólise com benzodiazepínicos vem exatamente para quebrar esse ciclo. E o objetivo, é importante frisar, não é sedar, apagar o paciente. É trazê-lo para um estado de calma, de cooperação. E isso, por si só, já é um tremendo fator de sucesso. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente as nossas opções. Vamos analisar. O midazolam é excelente para procedimentos bem rápidos. Ação veloz, duração curta, o que minimiza aquele efeito de ressaca. No outro extremo, a gente tem o diazepam, ação longa, talvez útil para cirurgias de protocolo muito extensas, mas com um risco bem maior de sedação prolongada e efeitos colaterais. O ponto-chave aqui, o pulo do gato que a literatura citada por Alves destaca, é o alprazolam. Ele aparece como uma opção de equilíbrio perfeito. Tem um início de ação rápido e uma duração intermediária. A dose de 0,5 mg, como o protocolo sugere, tem uma potência ansiolítica parecida com 5 mg de diazepam, mas sem a mesma ressaca. É por isso que ele é tão citado como padrão ouro para a grande maioria dos procedimentos de implante. Ok, paciente calmo. Agora, vamos limpar o campo. A clorexidina 0,12% é a nossa principal aliada. O grande poder dela está na substantividade. O que é isso? É a capacidade que ela tem de se ligar aos tecidos da boca e ser liberada aos pouquinhos, mantendo o efeito antisséptico por horas a fio. E o protocolo é muito claro. Não adianta fazer só um bochecho na cadeira. O ideal é começar a usar dias antes para já ir diminuindo a carga microbiana da boca como um todo. O bochecho final, de 1 minuto logo antes da incisão, é para garantir contaminação mínima no momento crucial. E claro, continuar no pós-operatório ajuda a controlar o biofilme enquanto a higiene mecânica está mais difícil de ser feita. Então, vamos fixar os pontos mais importantes dessa etapa. Pensa nisso como 2 flashcards mentais para o próximo planejamento cirúrgico. Flashcard número 1.
ansiólise. Palavra-chave, equilíbrio. A droga, alprazolam, 0,5 mg, 30 minutos antes. Flashcard número 2, antisepsia. Palavra-chave, constância. A droga, clorexidina 0,12%, começando antes e continuando depois. Com esses 2 pilares bem firmes, a gente cria as condições ideais para o sucesso da cirurgia. Muito bem, paciente preparado. Agora vamos para o que a gente pode chamar de campo de batalha, o controle da dor e da inflamação durante e logo após a cirurgia. Aqui, a palavra de ordem é precisão. A gente vai analisar a seleção de anestésicos e, o que é ainda mais importante, as estratégias para a gente se antecipar à dor e ao edema para não ter que correr atrás do prejuízo depois. A escolha do anestésico local tem que ser estratégica, pensada para cada caso. A lidocaína continua sendo nosso cavalo de batalha, o padrão para bloqueios regionais. A articaína, com aquela alta lipossolubilidade e difusão tecidual fantástica, é excelente para complementar como infiltrativa e garantir uma anestesia super profunda. Já a bupivacaína é a nossa maratonista, ideal para procedimentos muito longos porque ela oferece uma analgesia residual por horas no pós-operatório. E as alternativas são cruciais. Para aquele paciente com contraindicação absoluta à epinefrina, como no hipertiroidismo não controlado, a prilocaína com felipressina é a escolha segura. E para procedimentos mais curtos, onde vasoconstritor não é tão essencial, a mepivacaína sem vaso é uma ótima opção. A chave é sempre essa: adequar o fármaco à duração do procedimento e, claro, a condição sistêmica do paciente. E aqui tem um conceito que é fundamental. A gente não deve só tratar a dor, a gente tem que prevenir. A analgesia preventiva, por exemplo, com uma dipirona antes do procedimento, busca impedir a sensibilização dos neurônios centrais, o que torna o controle da dor no pós-operatório muito mais fácil. Mas a grande estrela aqui, sem dúvida, é a analgesia perioperatória com corticoides. Quando a gente administra dexametasona 1 hora antes da cirurgia, estamos agindo lá no topo da cascata inflamatória, inibindo a fosfolipase A2. O que isso significa na prática? Menos prostaglandinas, menos leucotrienos e, como resultado, muito, mas muito menos edema, trismo e dor. É uma das intervenções farmacológicas de maior impacto no conforto do paciente. E para o pós-operatório imediato, a abordagem é escalonada. A gente começa com uma dose de ataque de dipirona e mantém uma posologia regrada com horário fixo nas primeiras 24 horas. É crucial orientar o paciente a tomar o analgésico nos horários certos e não só se tiver dor. Se a dipirona não for uma opção, temos paracetamol ou ibuprofeno como alternativas. Agora, o ponto fundamental é ter um plano de resgate. Se a dor persistir, não adianta insistir na primeira linha. A gente precisa de um anti-inflamatório não esteroidal mais potente, como a nimesulida, ou, para um alívio bem rápido e forte, o cetorolaco sublingual. E lembrar que o uso desses AINES mais potentes deve ser por um período curto, no máximo 48 horas, para minimizar riscos gástricos e renais. Vamos a uma questão clínica para testar o raciocínio. A informação-chave aqui é hipertireoidismo não controlado. Essa condição é uma contraindicação absoluta para vasoconstritores adrenérgicos como a epinefrina pelo risco de uma crise tireotóxica. Sendo assim, as opções A e B, que contêm epinefrina, estão automaticamente descartadas. A resposta correta, portanto, é a C, prilocaína 3% com felipressina. Por quê? Porque a felipressina é um análogo do hormônio antidiurético. Ela não age em receptores adrenérgicos, sendo a escolha mais segura para este paciente. Esse tipo de raciocínio clínico é essencial na nossa prática diária. E agora a gente entra no território mais debatido, mais controverso da farmacologia em implantodontia, o uso de antibióticos. A questão aqui não é só usar ou não usar. É bem mais complexa. É quando usar, qual usar, por quanto tempo e principalmente por quê. As evidências são bem divergentes e a gente precisa analisar as diferentes correntes de pensamento. Essa citação do artigo de Alves e colegas resume perfeitamente o cenário. Não existe um consenso absoluto. E essa falta de unanimidade é um reflexo direto da complexidade do assunto. Fatores como a saúde geral do paciente, a complexidade da cirurgia e até mesmo a filosofia de trabalho do profissional acabam influenciando essa decisão. Vamos, então, desdobrar essas divergências para entender os argumentos de cada lado. Esse slide organiza o debate de uma forma brilhante. De um lado, a gente tem a abordagem super abrangente de Resnick, que defende o uso de antibióticos em absolutamente todos os casos, com um regime que vai escalonando conforme a complexidade. A lógica é, para que correr o risco? No outro extremo, temos a abordagem cética de Albuquerque, que diz que em pacientes saudáveis e procedimentos limpos, a profilaxia não mostrou benefício, defendendo a não utilização para evitar o problema da resistência bacteriana. E no meio do caminho,
temos a abordagem seletiva de Andrade, que é mais pragmática. Para um implante unitário simples, talvez não precise, mas para retalhos extensos, enxertos, aí o risco aumenta e a profilaxia se justifica. E, por fim, a abordagem muito popular de dose única pré-operatória, que defende que 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes já atinge o pico sérico ideal para cobrir o momento da cirurgia, sendo suficiente. Entender essas visões é o que nos permite tomar uma decisão clínica bem formada. Bom, depois de analisar todas essas variáveis e as controvérsias, a gente chega finalmente ao momento mais prático dessa análise. Com base em todas as evidências que foram revisadas, Alves e seus colegas propõem um protocolo clínico bem detalhado que é estratificado por complexidade cirúrgica. Vamos agora analisar passo a passo cada um dos 3 cenários que eles propõem na tabela 2 do artigo original. Vamos ao primeiro cenário, que é o mais comum, o dia a dia do consultório. Instalação de 1 ou 2 implantes com descolamento mínimo. O protocolo aqui é bem claro e conciso. Para o controle emocional, alprazolam 0,5 mg, que já discutimos. Para a profilaxia antibiótica, o protocolo segue a escola da dose única, com uma dose de 2 gramas de amoxicilina, para garantir aquele pico sérico robusto na hora da cirurgia. Para o controle da inflamação, uma dose baixa de dexametasona, 4 mg, já é suficiente para o trauma mínimo que a gente espera. A analgesia pós-operatória fica por conta da dipirona em esquema fixo e o ponto crucial aqui, preste atenção, nenhuma cobertura antibiótica pós-operatória. A dose profilática única é considerada suficiente. Agora, vamos aumentar a complexidade. Cenário 2, múltiplos implantes, descolamento de tecido extenso, aí as coisas mudam. A dose de dexametasona dobra para 8 mg, porque a gente já espera um edema mais significativo. A analgesia pós-operatória já inclui AINES mais potentes como opção de manutenção e a maior mudança, claro, está na antibiótico-terapia. A profilaxia pré-operatória aqui é de 1 grama e é introduzida a cobertura antibiótica pós-operatória com amoxicilina 500 mg por 5 a 7 dias. A justificativa é simples. Maior trauma cirúrgico e maior área exposta aumentam o risco de infecção, justificando essa terapia estendida. E repare no asterisco ali na profilaxia. O protocolo faz a ressalva de que para pacientes de alto risco para endocardite, seguindo as recomendações da American Heart Association, a dose profilática tem que ser de 2 gramas, não importa o cenário. E, finalmente, o cenário mais complexo de todos. Cirurgias que envolvem biomateriais, como enxertos ósseos ou membranas. Aqui, o protocolo se torna ainda mais robusto. A dose de dexametasona pré-operatória sobe para 8 a 12 mg e o esquema anti-inflamatório é estendido para o pós-operatório, com doses que vão diminuindo para modular aquela inflamação intensa que a gente sabe que acompanha a cicatrização de enxertos. A cobertura com antibiótico também é estendida para 7 dias. A lógica por trás disso é clara. Biomateriais podem virar um ninho para a colonização de bactérias e, como não tem vascularização própria, a defesa do organismo fica mais difícil. Portanto, uma terapia antimicrobiana e anti-inflamatória mais agressiva e prolongada se justifica para proteger o enxerto e garantir o sucesso do procedimento regenerativo. Ufa! Passamos por todas as fases, desde o preparo do paciente até os protocolos mais detalhados. Agora, para fechar, vamos consolidar todo esse conhecimento em pontos-chave, fáceis de lembrar e dar uma espiada no que o futuro pode nos reservar nessa área tão importante. E aqui está a nossa mega recapitulação. Se for para guardar apenas algumas coisas desta análise, que sejam estes 6 pontos. Primeiro, ansiólise é o ponto de partida. Segundo, antisepsia é constante, com clorexidina antes, durante e depois. Terceiro, o poder preventivo da dexametasona 1 hora antes é a chave contra o edema. Quarto, o protocolo tem que ser ajustado ao trauma, à complexidade da cirurgia que manta na intensidade da medicação. Quinto, o uso de antibióticos no pós-operatório deve ser seletivo, só para casos extensos ou com biomateriais. E sexto, e não menos importante, esteja sempre preparado com um plano de resgate para a dor, como o cetorolaco sublingual. Dominar estes pontos significa ter o controle sobre a grande maioria das variáveis farmacológicas que vão influenciar o sucesso dos nossos implantes. E para encerrar, fica uma pergunta para a gente refletir. Hoje, a gente estratifica os protocolos pela complexidade da cirurgia, mas será que o futuro vai nos levar um passo além? A farmacogenômica, que é a área que estuda como os nossos genes afetam a resposta aos medicamentos, poderia nos permitir personalizar esses protocolos não apenas pelo procedimento, mas pelo perfil genético de cada paciente? Imagina poder prever quem metaboliza um analgésico mais rápido ou quem tem uma resposta inflamatória naturalmente mais exacerbada. É uma fronteira fascinante, que pode tornar a nossa terapêutica ainda mais precisa e eficaz. Com isso, a gente conclui a nossa análise detalhada. Muito obrigada pela companhia.